Graça e paz, queridos. Amém. Bom estarmos aqui. O privilégio é todo meu, viu, pastor? Não me roube esse privilégio, não. O privilégio é todo meu, de compartilhar a palavra do Senhor. Queridos, como o pastor falou, nós já víamos há algum tempo, mais de ano, a gente vinha... Na verdade, desde que a gente se mudou lá para a nova casa, a gente tinha pensado em começar um trabalho, mas... Às vezes faltava coragem, quando tinha coragem faltava o tempo, quando tinha o tempo a coragem acontecia alguma outra coisa, mas entendemos que é o tempo oportuno para nós começarmos esse trabalho lá. É um trabalho que a gente está fazendo no condomínio, mas obviamente que é aberto para quem quiser participar. Só tem que falar com a gente um pouquinho antes para a gente poder... É um trabalho dentro de casa, então... tem limitação lá do local, mas... Hã? Exatamente, a gente não pode fazer, a priori a gente pensou em fazer um trabalho evangelístico nos moldes lá de Cipresa, só que a gente viu que juntando as crianças, etc., a gente ia ficar com grande dificuldade de conseguir um espaço adequado e, enfim, a princípio a gente vai trabalhar com uma temática de relacionamento, uma espécie de discipulado de casais, mas é um livro que foi indicado por Josi Plessis para a gente, que ela tem trabalhado no discipulado lá na Igreja Presbiteriana Central, e a gente vai estar tratando alguns princípios de relacionamento, mais aberto a quem desejar participar, obviamente. Nós estamos também retomando na segunda-feira 8, dia 21, o discipulado de homens, né? Nós vamos estar estudando o livro Guerra de Palavras, do Paul David Tripp. Então, a gente, quem tiver interessado, a sistemática é a mesma, fala comigo no privado, manda uma mensagem, a gente vai falar qual o compromisso que você tem que ter com esse trabalho de leitura semanal, de estar presente ou remotamente e eventualmente presencialmente, e para a gente crescer ali no conhecimento da palavra do Senhor e também no caráter de Cristo. Se Deus quiser, dia 21 nós começaremos, então, uma nova temporada, vamos dizer assim, porque os grupos vão mudando, as pessoas vão saindo, pessoas vão entrando, e a gente vai fazer uma nova temporada, então, de discipulado de homens. Agora sim, nós estamos, como todas as quartas-feiras, nós temos o privilégio de estarmos estudando os Salmos da Escritura Sagrada. E hoje, então, mais uma vez eu tive grande dificuldade de escolher um salmo, porque eu estou no livro 4 dos Salmos, então a gente teve a oportunidade aqui de compartilhar com os irmãos o Salmo 90, o Salmo 91, que inicia esse livro, e daí para frente a gente tem alguns salmos de louvor, músicas que a gente conhece. E aí separamos hoje para conversar, para meditar na palavra do Senhor no Salmo número 95, Salmo número 95. E a palavra do Senhor no Salmo 95 diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos ter mais uma palavra de oração? Ó Senhor,
amado da minha alma. Eu te louvo, Senhor, por esse privilégio de estar aqui compartilhando essa palavra que é poderosa, que é viva, ó Deus, que é palavra inspirada do Espírito Santo, é a palavra do próprio Deus falando ao seu povo. Meu Deus, que privilégio ouvirmos a tua voz, Senhor, através dela. Nós te louvamos e te agradecemos. Nós queremos, Senhor, nesse pequeno ajuntamento aqui, responder de forma afirmativa, Senhor, a esse teu chamado para nós, de virmos, louvarmos, engrandecermos o teu nome, de nos prostrarmos na tua presença e em grande júbilo e reverência ao mesmo tempo, podermos nos apresentar diante de ti, adorando ao Senhor, lançando sobre ti toda a nossa súplica, intercessão e as nossas ações de graça. E agora, Senhor, diante dessa preciosa palavra, nós te pedimos que o Senhor também apraza-te, ó Deus, de falar ao nosso coração, apesar de nós, apesar das nossas limitações, dos nossos pecados, apesar da nossa vaidade, dos nossos pensamentos. Ó Deus, te pedimos que em nome de Jesus o Senhor venha inundar-nos com o teu perdão e venha, ó Deus, falar ao nosso coração e através de nós por essa bendita e preciosa palavra que o Senhor nos dá essa noite. Para a glória do teu nome, Senhor, porque é para isso que fomos criados, para a honra, louvor e glória do teu nome é que nós te oramos e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, veja, qual tem sido a dificuldade? A partir do Salmo 92, se você começar a ler, você vai ver que você vai lembrar de muitas músicas. O Salmo 92 diz, bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. E aí você diz, não, é um cântico precioso. E daí para frente, outras partes de Salmo também vão lembrar alguns cânticos. O Salmo 96, esse eu não vou deixar passar em branco. Eu acho que o próximo meditação, já vou avisando para os pastores não pregar sobre ele. A próxima meditação minha, eu acho que vai ser no Salmo 96, que ele fala, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação de após dia, e por aí vai, meus irmãos. Então, esses salmos, especialmente esse livro 4 e esses que nós acabamos de referir, eles fazem lembrar a gente vários cânticos, porque de fato nós temos cantado eles, mas não é um privilégio só nosso. Esses salmos eles eram usados nos cultos sabáticos, nas sinagogas, no Antigo Testamento também. E alguns permaneceram sendo cantados nos primeiros anos da igreja, na igreja do primeiro século, e acabou que essa tradição de cantar salmos nos ajuntamentos, agora não mais do povo do Antigo Testamento, mas da igreja, acabou se tornando uma tradição no culto, uma parte importante e relevante do culto. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, verso 19, também na carta aos Colossenses, no capítulo 3, verso 16, ele diz que nós devemos entoar salmos, hinos e cânticos espirituais com alegria em nossos corações. Esse é o padrão do louvor nos nossos ajuntamentos, nos nossos relacionamentos, mas especialmente nos nossos cultos solenes. E esse salmo que nós acabamos de ler, ele é um salmo que é uma convocação, é um chamado para adoração, é um chamado para louvarmos o Senhor. Tanto é que na tradução de João Ferreira de Almeida para o português, foi intitulado o salmo de convite a louvar ao Senhor. E tem algumas vezes que a gente critica esses títulos, né? Mas é que ele acertou em cheio, porque é isso mesmo. E a gente percebe que, especialmente
do meio para o fim do salmo, a gente vê que é o Senhor que está falando. Ele está falando de como o povo foi rebelde, então é Ele que está nos chamando. Essa é uma primeira lição, antes da introdução mesmo, que a gente aprende, é que quando a gente vem adorar o Senhor, a gente vem para a reunião de oração da quarta-feira, a gente vem para o culto do domingo, para um culto de jovens, a gente vem porque o Senhor é que está nos chamando para adorá-lo. O Senhor nos chama, o Senhor nos convoca. Ele diz: vinde, cantemos ao Senhor, vinde, adoremos. E nós precisamos atentar, então, para atendermos a esse chamado, a esse convite do Senhor. Então, eu quero rapidamente compartilhar com os irmãos apenas 4 convites que eu vejo aqui dentro desse texto, quatro princípios dentro desses convites do Senhor para que nós o louvemos, para que nós o adoremos. Primeiro é que o convite para louvar a Deus é um convite para cantarmos ao Senhor. A música é algo, é um instrumento, é uma ferramenta, é um expediente importante dentro do culto público, dentro dos nossos ajuntamentos. E o chamado aqui do Salmo 95, o Salmo 96, que a gente vai pregar outro dia, possivelmente é um salmo porque ele tem uma boa parte dele está escrito lá no livro de Crônicas, 1 Crônicas, quando Davi está, acho que é 1 Crônicas 16, Davi está chegando com a arca, né? Lá, vem trazendo lá a arca de volta para Jerusalém, e quando ele vai entrando, tem toda aquela situação com Mical, que o repreende, porque ele vem numa alegria assim efusiva, vem cantando e dançando e pulando, e o hino que está registrado lá, a música que está registrada lá, uma parte dela é exatamente esse Salmo 96. Então a música faz parte da expressão do povo de Deus em adorá-lo, em louvá-lo, em reconhecer a sua grandeza. E o chamado para a gente, para vir para uma reunião de oração como essa, ou para o culto, para louvar a Deus, não é para louvar de qualquer jeito. Ele diz que é para nós cantarmos ao Senhor, vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo de nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Então, o salmista está nos chamando aqui a louvar ao Senhor com júbilo. Há um comentarista chamado Albert Barnes, que ele traduz esse termo júbilo aqui como sendo barulho alegre. Ele diz assim: louvem, cantem ao Senhor com barulho alegre, façam um som de alegria para o Senhor. E aí, quando eu estava... É inevitável, meus irmãos, esse tipo de aplicação, que os puritanos me perdoem, eles são tão bons em aplicação de sermão, mas quando eu pensei nesse texto, eu me lembrei que semana passada chegaram 2 jogadores, 2 reforços para um certo time lá que está disputando o Campeonato Brasileiro. E houve uma grande festa, mais de 50 mil pessoas lá no estádio Morumbi, e fizeram uma festa quando aqueles 2 jogadores chegaram. Pena que o time não correspondeu em campo e acabou perdendo. Mas houve essa festa com a chegada dos jogadores ali. Às vezes acontece quando um político ganha uma eleição, de se fazer uma festa, porque ali é como se estivesse inaugurando uma nova temporada, é uma nova esperança para aqueles que votaram naquele determinado político que acabou de chegar ao poder. E aqui eu faço essa referência porque aqui há esse chamado, porque o Rei dos Reis está presente entre nós, porque nós estamos vindo adorar, não é qualquer pessoa, mas como o próprio salmista vai descrever mais adiante, ele é o Criador, o Rei supremo, soberano sobre todas as coisas, que governa todas as coisas com a sua poderosa mão. E é por isso que a gente tem que chegar e celebrar, e celebrar com júbilo, cantar com júbilo, porque Ele está entre nós. Cantamos isso na cantata, no musical de Natal. Ele está entre nós, Jesus está entre nós. Ele é a segurança da nossa salvação. E por isso nós temos que nos alegrar e cantar
louvores a Deus. Esse não é um salmo que fale muito sobre música. O Salmo 96, ele vai falar bem mais. Em 2 versículos, ele vai chamar umas 3, 4 vezes para você cantar ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Porque a música faz parte dessa celebração na presença do Senhor. Então, essa é uma questão que eu gostaria de pensar aqui. E pensando sobre isso, eu gostaria de fazer apenas alguma referência sobre o papel da música no culto cristão. Que muitas vezes a gente fica meio perdido assim, e sobre qual é a função da música no culto. Eu quero recomendar aos irmãos um texto do Paul S. Jones, que ele é maestro, pianista, e é um texto que fala assim: o que é música para o culto? Está lá na Fides Reformata, se você quiser ler, são acho que não dá umas 30 páginas não, mas o texto é sensacional. E tem um livro também que qualquer dia a gente vai fazer um discipulado. Eu estava pensando nisso quando eu estava fazendo sermão. A gente vai fazer um discipulado somente com o pessoal do louvor. Assim, a turma que quiser, a gente vai discutir. É um livro do Felipe Fontes, e do João Almeida, que ele diz assim, a música na igreja local, né? E ele dá uma pegada calvinista, assim, pegando como é que a música era usada na Reforma Protestante e tal. E qualquer tempo a gente vai fazer quem sabe a próxima temporada? A próxima temporada a gente faz com essa questão do louvor. Mas qual é o papel da música no culto? A música, será que é para entreter? De repente a gente pensa nisso, né? A gente gosta de música, todo mundo gosta de música. Aí de repente a gente dá aquela aquecida aqui, anima para o pregador, quando for pegar a palavra, a turma já está mais ou menos preparada e tal, está com o coração aquecido. Mas será que é isso esse é o papel da música? Ou de repente tapar o buraco, né? O diácono está aqui pegando a oferta, diz: não, canta qualquer coisa aí para poder não ficar aquele silêncio e tapar o buraco. Não, Timóteo. E às vezes a gente pensa que é isso mesmo, é para entreter, é para tapar o buraco, animar a turma, né? Vamos cantar um negócio animado, que é para o pessoal bater palma, sei lá, falar um com o outro. E, na verdade, isso é um reflexo dos tempos pós-modernos mesmo, em que a igreja acabou se inclinando para a cultura pop, especialmente a cultura pop jovem, como uma resposta para a função da música que não era devidamente estudada ou explicada. E nesse texto do Paul Jones, ele fala que a música cumpre 3 papéis no contexto da adoração. O primeiro papel é o papel de louvor. A música, ela está aqui e está nos Salmos, ela está presente na história do povo de Israel, porque ela cumpre esse papel de exaltar a Deus, reconhecer a supremacia de Deus. Então a música, ela tem um papel de louvor, sim. Ela tem um papel de oração. Todas as vezes que o salmista quer comunicar alguma coisa a Deus, quer falar algo que está no seu coração a Deus, ele escreve um salmo. Às vezes é adoração, às vezes é petição, é súplica. E a música também cumpre esse papel dentro do contexto da adoração. E, por fim, a música também cumpre o papel de proclamação, que é qualquer atividade que anuncia a palavra de Deus. Porque a gente vai ver que a música no contexto da adoração bíblica, ela não se resume aos salmos. A gente vai ver outras doxologias e outras profetisas e profetas que cantam ao Senhor. Lembra agora do exemplo de Simeão, quando Jesus foi no templo para ser apresentado, e ele pega o menino e ele louva e adora ao Senhor, e ali, um momento de grande alegria. E a música era, nesse contexto de adoração também, ela pode ser usada para proclamar as verdades da palavra de Deus, ensinando, pregando, explicando algum texto da palavra do Senhor. E o Salmo 95 se encaixa exatamente nesse contexto. Ele pode perfeitamente ser usado, não somente como a base do sermão de quem prega na quarta-feira, mas como, quem sabe, um hino de adoração e de louvor ao Senhor, porque ele tem a adoração, ele tem proclamação. Aqui o salmista está falando sobre a história do povo, os 40 anos que passou no deserto, sendo rebelde ao Senhor.
ele tem oração, essa conclamação para que as pessoas adorem o Senhor, para que aqueles recebam, os que foram rebeldes recebam a ira do Senhor e não entrarão no descanso dele. Por serem a própria palavra de Deus, os salmos são parte de nossa herança espiritual e deveriam ocupar um lugar significativo em nosso repertório. Às vezes a gente vai procurar muitos autores e deixa muitas vezes de cantar esses salmos, que é a própria palavra de Deus que nós podemos usar na adoração e no louvor, na exaltação de Deus nos nossos cultos. E aí, só trazendo a título de esclarecimento, na Reforma Protestante, os salmos especialmente tiveram um papel muito importante. Primeiro com Martinho Lutero, que ele rompe com a tradição do canto profissional nas igrejas romanas, que o canto era feito em latim, por pessoas profissionais do canto, e Martinho Lutero me parece que entendia de música, e ele introduz os hinos congregacionais, em que a igreja toda cantava, começa a surgir os primeiros saltérios ali nas igrejas protestantes alemães. Aí tem um cara chamado Martin Bucer, que praticamente ninguém conhece, mas também é um nome relevante na Reforma, e Calvino, por um problema que não vale a pena a gente falar aqui, ele, em determinado momento, o conselho da cidade de Genebra acaba expulsando ele da cidade, ele acaba tendo que sair de Genebra, e ele vai para Estrasburgo, onde Martin Bucer tem a igreja dele. E ele chega lá e ele ficou maravilhado, que ele chega na igreja, provavelmente Calvino ainda não usava música na igreja dele, mas quando ele chega lá na igreja, aliás, o canto congregacional, os salmos como canto congregacional, né? E quando ele chega lá na igreja de Estrasburgo, 2.000 pessoas cantando, 2.000 vozes cantando, e tinha um regente na frente que regia um coral de crianças, que era quem dava a tocada da música, e todo mundo cantava aquilo, e Calvino seguramente foi impactado por isso, porque quando ele volta de Estrasburgo, ele não só ele acaba divulgando saltérios, tanto a igreja da França como a própria igreja de Genebra, que passa a ter então esse louvor como uma marca da igreja. Calvino não era músico, mas dizem que ele tinha bom gosto, né? Ele sabia administrar bem essa questão da música na igreja, e ele aproveitava o coral de crianças para cantar os salmos, para que os salmos ficassem impregnados nas famílias durante a semana e aquela palavra fosse sendo decorada, memorizada pelas famílias. E elas eram cantadas nos trabalhos dominicais e nas quartas-feiras, e as pessoas cantavam em casa. Não apenas salmos, a gente leu aí no Salmo 96, que deve-se cantar ao Senhor um cântico novo, é uma ordem, cantar ao Senhor um cântico novo, cantar ao Senhor todas as terras. O Salmo 96, Salmo 149 vai dizer isso, mas palavras que comuniquem ensinamento das Escrituras. Aí um estudioso do assunto, o Poitras, ele vai falar sobre isso. Então, nós nos ajuntamos aqui e nós não podemos abrir mão da música. E aí a gente entende porque é que o pastor Flávio às vezes puxa aqui a capela. Ele chega aqui, está na tora, não tem quem toque, ele vai lá e sapeca a música aqui, porque a música é importante dentro do contexto da adoração. Nós somos chamados, como povo de Deus, a cantar com júbilo ao Senhor, a adorá-lo, a orar através da música, a proclamar as verdades de Deus através da música. Então, um chamado a louvar ao Senhor não é só um chamado para participarmos de uma reunião, de um culto, de um discipulado, do que for, mas é também um chamado para cantarmos ao Senhor com júbilo, celebrar o rochedo da nossa salvação. Mas é também um convite para levar até Ele a nossa gratidão. Os versículos 2 a 5 que nós lemos diz: saiamos ao seu encontro com ações de graça. E no original aqui a palavra é de se apressar, para encontrar com Ele, com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. E aqui perceba que ele não está, apesar de que há espaço em salmos, a gente vai ver isso, para agradecer pela colheita, pelo sustento, mas aqui ele não fala disso.
Ele não está falando da saúde, ele não está falando do sustento, mas ele fala da grandeza de Deus, porque ele tá atendendo uma convocação do Deus Supremo, do Rei Todo-Poderoso, do Rei que governa a terra. E é por isso que ele está louvando a Deus, por isso que ele está trazendo ações de graça, porque esse Rei que é todo-poderoso, que governa a terra, e a terra parece uma coisa pequena, porque ele vai trazer algumas medidas da terra, altura, né, profundidade, falando do mar, os continentes nas suas mãos, profundezas da terra, e está tudo na mão dele. E os reis poderosos assim eram conhecidos não só pelo seu poder, mas pela sua tirania. Mas esse rei é diferente, porque esse rei ele cuida do seu povo, como um pastor de ovelhas, é a referência que ele faz mais adiante. E é por isso que a gente chega na presença dele para louvá-lo, cantando cânticos de louvor e adoração, trazendo a nossa gratidão, domingo após domingo, quarta após quarta, porque ele é esse grande rei que cuida de nós. E a ideia aqui, como disse, é de sair apressadamente para ver a face de Deus. E eu não lembro mais quem é o autor, se é o Benson ou se foi o próprio Calvino, que ele disse que a pressa é porque nós estamos naturalmente atrasados quando somos chamados ao exercício de ação de graça. Não tem como a gente chegar na hora, porque Deus sempre faz mais, Ele sempre nos dá mais do que pedimos, Ele sempre está adiantado, está na frente da gente. Então, toda hora, mesmo que você diga, eu vou fazer um culto de ação de graça pelo meu casamento, eu vou agradecer a Deus porque eu me recuperei da saúde. Você está atrasado, porque Deus já está lhe dando mais, Deus já está na sua frente, mas a gente tem que se apressar sim, a não se acomodar para trazer esse louvor, essa adoração diante dele, porque ele é o grande rei, diz o versículo 3, porque o Senhor é Deus supremo, grande motivo de nós louvarmos a ele, também porque é o grande rei acima de todos os deuses. Veja, toda a terra está em suas mãos, nas suas mãos estão as profundezas da terra e a altura dos montes. Ele foi lá embaixo, lá em cima, está tudo na mão dele, cabe tudo lá. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Toda a terra está em suas mãos. E aqui o salmista traz essa ideia importante para uma época em que os deuses eram cultuados pelo território onde ele estava, ou às vezes a própria criação era adorada. Era o sol, a lua, o deus que trazia a fertilidade, trazia a cultura de determinados alimentos. E aqui o nosso Deus é diferenciado, porque ele é o Deus que todas as coisas lhe pertencem, desde as profundezas até os altos montes, o mar, tudo ele fez. Os continentes estão em suas mãos. Ele nos convoca a adorar o Deus que é soberano, que governa sobre tudo e sobre todos. E dá para cantar outra música aqui. Sobre tudo, sobre todos, Ele é Senhor. Ele deve ser adorado porque Ele nos criou. É isso que diz o verso 6, que a gente vai chegar já nele. Ele deve ser adorado porque nos criou. Somos obra das suas mãos, criados para glorificá-lo. É para isso que nós existimos. É para isso que nós pregamos. Nós vamos para a Cabaceira pregar a palavra do Senhor. Estou estudando missiologia agora, e o pastor, que eu não sei dizer o nome, porque ele tem um nome Yong, alguma coisa desse tipo, ele diz assim, quando a gente prega porque as pessoas estão... porque as pessoas precisam de Deus, porque as pessoas estão se perdendo, e a gente vai lá porque o perdido... A gente tá focando errado em missões, a gente está focando no homem, mas missões tem que ser focado em Deus. Nós pregamos para o perdido, para aquele que está indo para o inferno, para ele ter o privilégio de adorar a Deus, para ele ser reconciliado pelo sangue de Cristo Jesus e poder glorificar a Deus. E a redenção desse homem glorifica a Deus. É por isso que nós pregamos, porque Ele é de fato Deus que merece ser glorificado pelas suas criaturas. Não glorificá-lo é um grande desperdício de vida e um grande ato de rebeldia contra Ele, porque nós fomos criados para isso.
ao olharmos para a sua criação, ele se dá a conhecer o seu poder, sua glória e seu governo. Nós somos governados porque ele é rei, pela sua providência e sujeitos ao seu poder. E por isso nós somos convidados, não só para cantar com alegria, mas para cantarmos e chegarmos diante dele com nossa gratidão, com toda a nossa gratidão, ações de graça. Mas é um convite também para adoração. Versículos 6 e 7 diz assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. O convite para nós nos ajuntarmos é um convite de alegria, para nós louvarmos, cantarmos com júbilo, é um convite para trazermos nossa ação de graça, porque esse é um rei que cuida de nós, mas é um convite para nós adorarmos, reverentemente nos prostrarmos diante dele, reconhecendo que ele é o único Deus, mas ele não é apenas o Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso Deus. Ele diz, versículo 7, ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto. É o Deus que, sendo Deus Todo-Poderoso, sendo Deus santo, 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 transcendente, e nós pecadores, podia ter nos deixado aqui à mercê do nosso pecado, do nosso destino de perdição, mas ele resolveu se revelar a nós e nos dar, pela sua graça e bondade, primeiro a lei ao seu povo no Antigo Testamento, depois se revelou através dos profetas e depois através do seu Filho, que é a expressão exata do seu ser. Ele se revelou a nós, esse Deus que merece que nos curvemos, que merece que nos prostremos, que merece que o adoremos. O convite para estarmos juntos. É um grande desperdício de tempo a gente se juntar e não adorar a Deus. A gente se juntar por qualquer outro motivo, vamos juntar a igreja, não, vamos, sei lá, tem o seu papel, a gente se juntar para algum tipo de lazer, para fazer qualquer outra coisa, mas nós somos povo que adora, somos convocados à adoração, e nós precisamos reconhecer que ele é o nosso Deus que se revelou a nós, nos deleitarmos em sermos o seu povo, o seu rebanho. Ele nos fez, somos seu povo porque ele nos fez seu povo. E prostrarmos-nos, ajoelharmos, aqui tem 3 verbos: adoremos, prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor. A gente vê uma coisa dessa e a gente não tem muito costume de se ajoelhar diante do Senhor. Eu digo aos irmãos que ainda que a gente se ajoelhe, que a gente se prostre, ainda é mais fácil a gente se ajoelhar e se prostrar diante dele fisicamente do que com o nosso coração orgulhoso. Porque nós teimamos com o nosso coração em fazer a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus. Nós teimamos em fazer o que é o nosso querer, ou aquilo muitas vezes que o mundo quer que a gente faça, em detrimento da vontade dele. Mas o chamado aqui é para, de fato, nós prostrarmos o nosso coração, curvarmos a nossa vontade, nos humilharmos diante desse Deus. E não é uma coisa que aparentemente, quando a gente escuta esses 3 verbos, parece que é uma coisa sacrificial, que isso vai exigir muito esforço e a gente vai ficar triste, mas é algo que nos dá prazer. Eu não pedi permissão para contar esse testemunho, então eu não vou dizer quem era não, mas outro dia eu estava conversando com uma pessoa lá de casa e ele estava chateado porque estava perto da hora do culto. Essa pessoa, ela estava chateada, né? A pessoa estava chateada. Estava chegando a hora do culto e ela disse assim: eu perdi meu tempo porque eu podia ter ficado jogando bola ou fazendo alguma coisa, brincando. E deu uma hora do culto, e agora eu perdi meu tempo, eu não vou fazer mais nada, que agora eu vou para o culto. Eu disse: meu filho, a gente passa, meu filho ou a pessoa, minha filha, o meu bem, eu disse, a gente passa a vida toda com esse dilema, em querer aproveitar a vida e fazer a vontade de Deus, aproveitar a vida e servir a Deus, e prestar culto ao Senhor. E a gente não para entender que as duas coisas são a mesmíssima coisa.
E é isso que o pastor John Piper, ele ensina num livro chamado Não Desperdice Sua Vida, que também pode ser tema para outro discipulado. Ele dá o exemplo dele e diz que aprendeu isso, que foi um clique que ligou na cabeça dele, que ele percebeu que servir a Deus, prestar culto ao Senhor, é aproveitar a vida. E nós temos que fazer isso com gozo, prostrar-se na presença dele, humilhar o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho. Ah, não vou falar isso. Ah, não vou pedir perdão. Humilhar-nos na presença dele é motivo de alegria e de gozo no Senhor, porque nós estamos fazendo a vontade dele, porque estamos no centro da vontade dele. Adorar a Deus é encontrar na humilhação do nosso eu diante de Deus gozo, alegria por submissão à sua soberana vontade. Veja, é alegria e música estar na vontade de Deus. É chegar cantando, sentando a mão na bateria, mas é ao mesmo tempo reverência ao Senhor. É alegria, como é que eu falei no começo? É barulho alegre. E ao mesmo tempo reverente, adoração a Deus. Como é que faz isso? Não sei, mas a igreja do Senhor faz isso. Tem hora está louvando aqui, que ninguém consegue nem ficar, quem tem labirintite não consegue nem ficar dentro da igreja, do barulho que é grande, nem ficar lá fora. E depois está todo mundo chorando na presença do Senhor, ouvindo a sua palavra, sendo quebrantado pela ação do Espírito Santo de Deus. É assim que nós somos chamados, convocados para adorar ao Senhor. É assim que Deus deve ser adorado. É assim que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Estava conversando com as meninas da UPA na reunião sábado passado, porque domingo eu estava de serviço, nem vim para a igreja. Perdi o privilégio. Aí fiz do meu sabato a reunião da UPA, do discipulado da UPA. E era a oração que destrói sonhos, do livro do Rodrigo Bibo. Mas o capítulo do livro era a oração que destrói sonhos, do livro Deus que destrói sonhos. E ele falava exatamente da oração do Pai Nosso. E é Pai, a gente chega na presença de Deus chamando de Pai, com intimidade, né, com ousadia. É Pai Nosso, mas é que está no céu. Jesus ensina que há intimidade e ao mesmo tempo há transcendência, há reverência. É assim que nós adoramos, somos convocados a adorar ao Senhor. E o quarto e último convite, eu pensei que ia dar só uns 15 minutos de sermão, mas o quarto e último convite é o convite para abraçarmos a sua palavra e não a rejeitarmos. Quando você convida alguém para vir para a igreja, é um negócio sério isso. Nossa missiologia, nossa prática de missões não deve se resumir a chamar pessoas para a igreja. A igreja é de quem é chamado para fora. É da gente ir lá em Cabaceira pregar, é de você pregar no seu condomínio, é de você pregar em qualquer lugar. Mas quando você chama para uma reunião, para ouvir a mensagem do Senhor, sabe que você está fazendo uma coisa séria, por causa do que nós somos convocados ou convidados quando nós chamamos alguém, quando nós nos ajuntamos para louvar o Senhor. Veja, versículo 7, a última parte, e 8 em diante, diz assim: hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Não há imparcialidade, não há neutralidade, não vou usar nem imparcialidade, não há neutralidade quando se ouve a voz de Deus através da palavra do Senhor. Não, eu vou lá só para ouvir. Olha, eu vou só ouvir, eu curto a música e tal, mas vou só ouvir a palavra do Senhor. Não tem neutralidade. Se você ouviu a voz do Senhor, se você ouviu a palavra de Deus, ou você abraça essa palavra e atende o convite de adoração, ou você se mantém rebelde a Deus, ou você dá as costas a essa palavra. E assim, sobre você pesa a ira de Deus e o castigo do seu pecado, que é de não entrar no descanso que está reservado a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Não há neutralidade. Ou recebemos com gratidão e adoração, ou rejeitamos a palavra, endurecendo os corações. Talvez seja isso, porque muitas vezes as pessoas não querem buscar a palavra de Deus.
ou trazer sua oferta de gratidão ao Senhor com o coração de adoração, de adorador, porque não há meio termo. Ou ouvimos a palavra e nos comprometemos e somos provados, e é isso que diz Massá. Massá e Meribá são os dois locais lá onde o Senhor provou a Moisés e ao povo, e onde o povo tentou o Senhor, contendeu com o Senhor. Eles tinham saído do Egito, eles tinham passado pelo mar, só estava vendo a mão do Senhor, o poder de Deus, é fogo, é nuvem, e eles estão agora com fome. Deus manda o maná. Eu quero carne, Deus manda codorna, que entupia a boca de carne, estava todo mundo com proteína lá em cima, sem um pingo de whey, viu, Timóteo? Estava todo mundo muito bem, mas faltou água. Aí faltou água, feito quando falta água lá em casa, que a gente fica tudo reclamando, não tem água e tal. O povo começou a reclamar, milhares de pessoas reclamando a Moisés. E Moisés disse: Senhor, só está faltando me apedrejarem agora. Deus disse: vai lá, vai na rocha e pega o teu cajado diante de todo o povo, leva uns anciãos lá e fere a rocha. E quando você ferir a rocha, vai sair água. E foi feito. Aquele lugar se chamou Meribá, porque o povo contendeu com o Senhor. Foi rebelde contra o Senhor, o Deus que estava sustentando e cuidando deles. Mais adiante, o que acontece? Uma situação semelhante, no outro lugar. E Deus diz para Moisés: Moisés, você vai pegar Arão e você vai lá para a rocha, tinha uma rocha no local, e você vai falar com a rocha. E parece que Moisés já estava realmente irritado com o povo, mas isso não justifica coisa nenhuma. Ele chama Arão e ele fala assim para o povo: poderá sair água dessa rocha? Eu e Arão, a gente pode fazer água sair dessa rocha, meio que chamando para si a responsabilidade. E em vez de conversar com a rocha, como Deus tinha mandado ele fazer, ele fere a rocha e fere a segunda vez e sai água. Mas Deus diz assim a Moisés: porque você foi desobediente, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. E aquele lugar se chamou Massá, prova. Então, meus irmãos, o texto fala dos dois lugares aqui. Não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não há meio termo. Ou nós somos provados, Massá, por essa palavra, ou a rejeitamos, disputando com Deus acerca do que é bom para nós. E a gente quer dizer: não, Senhor, eu que sei o que é bom para mim, eu quero viver minha vida, eu quero curtir a minha felicidade. E contendemos com Deus o Meribá da nossa vida, dizendo a Deus como deveria ser a nossa vida. Ou mesmo ouvindo, estando aqui na igreja, ouvindo a palavra, ouvindo os testemunhos, recebendo tantos ensinamentos sobre a verdade, nós mantemos um coração duro. Nós falamos do povo, mas falamos a mesma coisa. Um coração duro, afastado de uma atitude de quem é grato ao Senhor, de quem é um adorador, de quem é um servo de Deus, fazendo apenas a sua própria vontade, com orgulho no coração, coração endurecido, vivendo conforme os desejos do seu próprio coração. O autor de Hebreus, lá no capítulo 3, ele vai repetir esse texto. Hoje, se ouvides a sua voz, e ele vai explicar essa passagem, afirmando que o motivo por que o povo pôs o Senhor à prova e caiu no deserto não foi outro, foi pela sua absoluta incredulidade. É isso que o autor de Hebreus chega à conclusão lá em Hebreus 3:19, ao repetir esse texto. Eles tinham a oportunidade constante de ouvir a voz de Deus, já que Deus tinha dado tantas provas do seu cuidado, do seu amor, mas eles foram infiéis, incrédulos e rebeldes ao Senhor. Meus irmãos, como nós podemos ser tentados desse mesmo modo? A estar dentro da igreja, ouvindo a palavra, participando dos trabalhos, participando de ministérios e tendo o coração endurecido, como se isso fosse mais um ritual para fazer, uma série, um bando de costumes para se atender. Deus procura adoradores, Ele chama adoradores, pessoas que estão prostradas diante da sua presença, que se humilham, buscando fazer a vontade dEle, somente a vontade dEle. Para terminar, meus irmãos, eu quero trazer apenas algumas aplicações. O convite para louvar a Deus é um convite
para confrontar a realidade do nosso pecado e a necessidade de salvação. Só há um evangelho. Ele aponta para Cristo. E é um grande desperdício nos reunirmos e nos ajuntarmos para qualquer outra coisa que não ofereça o privilégio ao pecador de adorar e glorificar a Deus, apresentando a Cristo e a sua obra na cruz do Calvário, a sua ressurreição dos mortos. Porque nós fomos criados para isso. Já que somos ovelha do seu pasto, seu povo, Ele é o nosso Deus. Devemos nos comportar como povo, como ovelha e não como rebeldes ao Senhor. O salmista, aqui, como o povo hebreu, ele era convidado a adorar sem ter ainda visto a obra de Cristo, na sua plenitude, como nós a conhecemos aqui. Então ele convidava as pessoas à adoração, na esperança que Deus providenciasse os meios para a adoração, e de fato o Senhor providenciou os meios, os instrumentos de culto, através dos sacrifícios, através do sangue derramado, o incenso que era queimado para chegar na presença dele, com ações de graça, com louvor, em resposta a esse chamado de adoração. Mas o homem, o adorador, ele tinha que entender e tinha que aprender a depender de Deus. Não era nem mesmo dos rituais, mas do Deus que providenciava a forma de chegar até a sua presença e depositar sua fé e confiança no Deus que traz a salvação, que providencia a salvação, através do sacrifício e derramamento do sangue do Cordeiro sem mácula, que trazia o perdão, e assim a oferta subiria como aroma suave a Deus. Hoje nós olhamos para a cruz para podermos crer que o nosso Salvador nos chama para adoração, nos atrai pela sua cruz, seu sacrifício perfeito, e nos concede apenas e exclusivamente nele a libertação da escravidão do pecado, para não mais sermos rebeldes, para não mais endurecermos o nosso coração, sermos rebeldes à sua palavra, que alimenta o nosso espírito, mais reconciliados com Deus, novas criaturas em Cristo Jesus, obedecendo a sua palavra, atender a esse chamado e louvar ao Senhor com o coração cheio de gozo, alegria, adorando na sua presença. Queridos, há uma promessa aqui. Há uma promessa. É que se aqueles que endureceram o seu coração, que foram rebeldes à palavra do Senhor, não entrarão no descanso do Deus vivo, o autor de Hebreus vai, a partir de Hebreus capítulo 4, ele vai explicar que para nós resta-nos um descanso. Quando Deus cria o mundo em 6 dias e no 7º descansa, ele descansa não porque precisa de descanso, mas porque já há missões ali. Ele já está pregando a salvação que vai vir muito tempo depois. Ele chama a Abraão, e Abraão vai peregrinando por uma terra em que ele pretende, naquela terra que ele vai receber por possessão a sua descendência, para encontrar descanso. O povo sai do Egito e entra na terra prometida buscando esse descanso. E nós vamos aprender em Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus, que o verdadeiro descanso, de que toda a Escritura tem falado e prometido para aqueles que creem, ele está reservado em Cristo Jesus e para aqueles que são salvos por meio dele. Resta-nos um descanso. Aqueles que adoram o Senhor, que em meio a todas as tribulações, aos problemas de saúde, às dificuldades financeiras, mesmo a toda perseguição nessa vida, se mantêm fiéis à palavra do Senhor, se mantêm fiéis como adoradores. Esses, de fato, entrarão no descanso eterno de Deus. Queridos, que Deus nos conceda a bênção de podermos ter a consciência de que somos chamados para a adoração e de que todo aquele que permanecer fiel entrará no descanso eterno, o gozo eterno da presença de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Nós te bendizemos porque o Senhor nos concede como Deus, nosso Deus,
como o nosso pastor, pastor das nossas almas, como o grande Rei Todo-Poderoso. O Senhor nos concede a bênção de chegarmos à Tua presença através de Cristo Jesus, pelos méritos conquistados na cruz, chegarmos até a Tua presença e adorarmos o Senhor, cantarmos louvores, mesmo imperfeitos aqui, enquanto estamos aqui, Senhor, mas de todo o nosso coração, com júbilo e reverentemente adorarmos ao Deus que é digno de toda glória, de toda honra, de todo louvor, porque assim o Senhor, para isso o Senhor nos criou. Ó Deus, livra-nos com a rotina, Senhor, dos trabalhos da igreja, com o costume de vir à igreja, endurecemos o nosso coração. E, ó Deus, sermos rebeldes à Tua palavra e apagarmos o Espírito, em nome de Jesus. Concede-nos a bênção, Senhor, de perseverarmos em fervor, em alegria, em adoração, até o dia em que o Senhor nos fará entrar no descanso dessa vida, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, porque Tu és digno, ó Deus. É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.